A lenda das sombras do silêncio. Há tempos imemoriais, quando o mundo ainda não tinha aprendido a gritar, existia um lugar onde o silêncio era mais do que ausência de som. Era matéria viva, substância que respirava e pensava. Este lugar chamava-se Quietalia e ficava na dobra entre o que é e o que poderia ter sido, num limiar que apenas os perdidos conseguiam encontrar. Quietalia era uma cidade construída inteiramente de sussurros cristalizados. Suas torres erguiam-se como agulhas de gelo transparente, cada uma guardando dentro de si milhares de palavras nunca ditas, segredos engolidos, confissões abortadas antes de nascerem. As ruas eram pavimentadas com lágrimas solidificadas de quem morreu sem dizer o que sentia. E no centro da cidade erguia-se o Palácio dos Ecos Invertidos, onde reinava Silestra, a soberana do não-dito. Silestra não nasceu, ela foi congregada. Em uma noite sem lua, todos os silêncios do mundo se reuniram num ponto singular. O silêncio da mãe, que não disse, "Eu te amo". O silêncio do soldado que não gritou por ajuda, o silêncio do sábio que guardou seu conhecimento, o silêncio do covarde, do orgulhoso, do ferido. Dessa confluência emergiu ela, uma figura etérea e paradoxal, simultaneamente presente e ausente, visível apenas através do que escondia. O corpo de Silestra era feito de ar não vibrado. Onde deveria haver voz, havia um vazio tão profundo que sugava as palavras ao redor. Seus olhos eram duas ausências perfeitas, buracos no tecido da realidade, através dos quais se podia ver o universo de tudo que jamais foi expresso. Ela não caminhava, deslizava através do espaço como uma omissão desliza através de uma conversa, deixando desconforto em seu rastro. Durante eras, Silestra governou absoluta. Os habitantes de Quietalia eram sombras de pessoas reais, não suas sombras projetadas, mas as sombras de quem elas poderiam ter sido se tivessem falado. Cada ser humano no mundo externo possuía uma contraparte em Quietalia, a versão de si mesmo construída apenas com suas palavras reprimidas. Essas criaturas vagavam pela cidade eterna, carregando o peso de tudo que seus originais se recusaram a dizer. Mas a lenda verdadeira começa quando um menino chamado Vocante atravessou acidentalmente a fronteira para Quietalia. Vocante crescera numa família onde as palavras eram veneradas como sagradas. Seu avô fora um narrador de histórias que acreditava que cada palavra carregava um fragmento da alma de quem a pronunciava. Vocante aprendeu desde cedo a falar com intenção, a nunca desperdiçar palavras, mas também a nunca retê-las quando precisavam ser ditas. Ele tinha 15 anos quando descobriu que seu dom era mais do que retórico. Ele podia ver as palavras flutuando no ar depois de pronunciadas, pequenas centelhas de luz que dançavam antes de se dissolverem. Na noite de seu 16º aniversário, Vocante testemunhou algo que mudaria tudo. Seu pai, um homem normalmente eloquente, discutira violentamente com sua mãe. No auge da discussão, o pai abriu a boca para dizer algo. Vocante viu as palavras se formando, já brilhando na garganta do homem, prontas para nascer. Mas então o pai as engoliu. Literalmente engoliu as palavras de volta. Vocante viu as palavras não ditas descerem como um novelo de luz pela garganta do pai, caírem no estômago e então desaparecerem. Não se dissolveram como palavras normais fazem. Simplesmente se foram, como se tivessem caído através de um buraco para outro lugar. Obcecado, Vocante começou a observar. Descobriu que isso acontecia constantemente. As pessoas preparavam palavras que nunca liberavam, e essas palavras caíam através delas para algum lugar desconhecido. Era como se cada ser humano tivesse um ralo interno que drenava os não ditos. Uma noite, seguindo um impulso que não compreendia, Vocante começou a falar todas as palavras que via outras pessoas engolindo. Repetia em voz alta as confissões que presenciava serem sufocadas, os gritos retidos, as declarações abortadas.
Durante horas, andou pela vila pronunciando os não ditos, até que sua voz ficou rouca e o mundo ao redor começou a tremer. Foi então que a fenda se abriu. O ar diante dele rasgou-se como tecido velho, revelando um corredor feito de silêncio palpável. Vocante sentiu uma força irresistível puxá-lo para dentro. A mesma força que puxava todas as palavras não ditas. Antes que pudesse gritar, ele caiu através da fenda e pousou nas ruas cristalinas de Quietalia. O impacto de um ser vivo, pleno de voz, chegando em Quietalia, foi como uma pedra atirada num lago perfeitamente parado. Ondas de perturbação se espalharam pela cidade. As sombras habitantes viraram-se todas ao mesmo tempo para olhar o intruso. Vocante levantou-se, sentindo o peso opressivo do silêncio pressionando contra seus tímpanos, e viu sua própria sombra contraparte se destacar da multidão. Ela era tudo que ele poderia ter sido se tivesse ficado calado. Mais alta, mais sombria, com olhos cheios de ressentimento e mágoa acumulada. A sombra abriu a boca, e de lá saiu não um som, mas uma ausência de som tão profunda que Vocante sentiu suas próprias palavras sendo sugadas para dentro dela. Você não deveria estar aqui, disse a sombra, mas suas palavras eram invertidas. Chegavam aos ouvidos de Vocante como sucção ao invés de emissão. Este é o reino do que você guarda, não do que você é. Mas Vocante, treinado desde criança a honrar as palavras, recusou-se a ser silenciado. Abriu a boca e começou a falar. Contou histórias, recitou poemas, pronunciou verdades e também mentiras. Encheu o ar de Quietalia com som. As estruturas cristalinas ao redor começaram a vibrar, depois a rachar. Palavras pronunciadas e palavras silenciadas não podiam coexistir no mesmo espaço. Uma tinha que ceder. Foi quando Silestra apareceu. Ela emergiu do Palácio dos Ecos Invertidos como uma tempestade de quietude, sugando todo o som que Vocante produzia antes que pudesse viajar mais de 1 metro. Vocante viu-se numa bolha de silêncio absoluto, incapaz de ouvir até sua própria voz, embora sentisse sua garganta vibrar. "Menino tolo", disse Silestra, e suas palavras eram paradoxalmente audíveis, apesar de não produzirem som. Elas apareciam diretamente na mente de Vocante. "Você trouxe voz para o reino do não dito. Sabe o que acontece quando o reprimido é forçado a emergir?" Vocante não conseguia responder. Toda palavra que tentava pronunciar era engolida pela presença de Silestra. Mas então, lembrou-se de algo que seu avô dissera. O silêncio também é uma forma de fala. Às vezes, o não dito diz mais que 1000 palavras. Em vez de lutar contra o silêncio, Vocante rendeu-se a ele. Fechou a boca e apenas escutou. E no silêncio absoluto de Quietalia, pela primeira vez, ouviu o que o silêncio estava realmente dizendo. Cada estrutura da cidade era uma história. Cada sussurro cristalizado era um "eu te amo", que alguém fora covarde demais para dizer. Um "me perdoa" que o orgulho impedira. Um "estou com medo" que a vergonha sufocara. Vocante ouviu séculos de palavras não ditas e compreendeu que Quietalia não era uma prisão, era um refúgio. As pessoas mandavam suas palavras para lá porque era mais seguro guardá-las em silêncio do que arriscá-las no mundo real. Mas ao fazer isso, essas pessoas se tornavam sombras de si mesmas. Vocante abriu os olhos e olhou diretamente para Silestra. Desta vez, quando falou, não tentou gritar ou dominar. Simplesmente disse com calma e clareza: "Eu vejo você." Foram as primeiras palavras a realmente atravessarem a barreira de silêncio de Silestra em milênios. Não porque fossem mais fortes, mas porque reconheciam em vez de combater. Silestra recuou, sua forma vacilando. "Você foi feita de dor", Vocante continuou suavemente. "De tudo que as pessoas tiveram medo de expressar. Mas manter você aqui, alimentá-la com mais silêncio, isso não as protege, apenas as divide."
Silestra não respondeu, mas Vocante viu algo impossível, uma lágrima se formando em seus olhos ausência. Não uma lágrima feita de água, mas uma lágrima feita de som. O primeiro som que ela produzira por vontade própria em sua existência inteira. Era um soluço, baixo e quebrado. O som de incontáveis corações partidos que nunca expressaram sua dor. Ajude-me, Silestra finalmente disse, e desta vez suas palavras tinham som real, fraco e trêmulo como as de uma criança. Não sei como existir de outra forma. Vocante estendeu a mão. Então, deixe-me contar sua história. Deixe-me dar voz ao silêncio. E assim começou a transformação. Vocante tornou-se o orador de Quietalia. Ele não destruiu a cidade. Compreendeu que sempre haveria lugar para o não dito, para o guardado, para o que precisa de tempo antes de ser expresso. Mas ele trouxe uma ponte entre os mundos. Ensinou aos habitantes de Quietalia que poderiam visitar seus originais no mundo real, sussurrando nos ouvidos deles nos momentos de quietude, lembrando-os das palavras que guardavam. Silestra, por sua vez, transformou-se. Não desapareceu, mas tornou-se algo diferente. Não mais a soberana do não dito, mas a guardiã do timing certo. Ela aprendeu que havia diferença entre reprimir por medo e guardar por sabedoria. Algumas palavras precisam de silêncio para amadurecer antes de serem colhidas. Vocante permaneceu em Quietalia, mas não ficou preso. Ele descobriu que podia mover-se entre os mundos e sua missão tornou-se ajudar as pessoas a reconectarem-se com suas contrapartes de sombra. Quando alguém no mundo real finalmente dizia as palavras que havia guardado por tanto tempo, sua sombra em Quietalia se dissolvia como névoa ao sol, reintegrando-se ao original, tornando-o inteiro novamente. Os anos passaram e Vocante envelheceu. Seu cabelo branqueou como os cristais de Quietalia, sua voz amadureceu e aprofundou. Ele treinou outros, aqueles corajosos ou desesperados o suficiente para encontrar o caminho até a cidade do silêncio, para serem oradores também. Juntos criaram uma ordem dedicada a honrar tanto a palavra quanto o silêncio, compreendendo que ambos tinham seu lugar. Silestra, transformada por amor e compreensão, tornou-se professora. Ela ensinava aos oradores a arte de ouvir não apenas o que era dito, mas o que ficava entre as palavras. Mostrava-lhes como identificar quais silêncios eram saudáveis, pausas necessárias, espaços para reflexão e quais eram tóxicos, medos cristalizados, ressentimentos fermentando, amores morrendo de inanição. Mas a verdadeira magia da lenda acontecia toda vez que alguém, em qualquer lugar do mundo, finalmente encontrava coragem para dizer o que havia guardado por tanto tempo. Naquele momento não importava quão pequenas ou tropeçantes fossem as palavras, uma estrela se acendia no céu de Quietalia. E quando havia estrelas suficientes, a cidade inteira brilhava com luz própria. Não mais um lugar de sombras e ausências, mas um firmamento de palavras libertadas, um testemunho do poder da voz reconquistada. Disse que Quietalia ainda existe, escondida na dobra entre respirações, no espaço entre batimentos cardíacos. E que se você ficar muito quieto, não o quieto do medo ou da repressão, mas o quieto da escuta verdadeira, pode ouvir Vocante e seus oradores ainda trabalhando, ajudando as almas perdidas a encontrar suas vozes novamente. A lenda ensina que cada um de nós carrega um pedaço de Quietalia dentro de si, o lugar onde guardamos o que tememos dizer. E ensina também que não há coragem maior que a de confrontar aquele silêncio interno e perguntar: esta palavra precisa ser guardada ou precisa ser libertada? Porque no final não somos definidos apenas pelo que dizemos, mas também pelo que escolhemos não dizer. E a sabedoria está em conhecer a diferença. Assim termina a lenda das sombras do silêncio. Mas seu eco continua, em cada palavra corajosa pronunciada, em cada confissão libertadora, em cada momento em que escolhemos a voz ao invés do medo. E em algum lugar, em Quietalia,
Vocante sorri, sabendo que mais uma sombra foi reintegrada, mais uma alma se tornou inteira, porque ele aprendeu o segredo que Silestra guardara por eras. O silêncio só tem poder enquanto o tememos. No momento em que o compreendemos, ele se transforma de prisão em portal, de fim em começo, de ausência em presença, e essa, dizem os sábios, é a verdadeira voz do silêncio.